noite a todos, todas. Em nome da equipe do CEDEM, da coordenadora professora Sônia, eu gostaria de agradecer a presença de vocês em mais esse evento do CEDEM, realizado junto com os nossos festejos de 30 anos. Né? Esse ano o CEDEM completa 30 anos e os eventos neste período eles estão sendo avaliados como comemoração de 30 anos de política de preservação da memória social levada pela universidade. Né? O CEDEM, para quem não conhece, é o Centro de Documentação e Memória da Unesp. Né? Nós temos aqui um acervo que registra a luta e a resistência de pessoas, de partidos, de movimentos, de várias organizações contra a resistência contra a ditadura militar, mas também por conta do acúmulo de documentação. Temos uma data limite que se inicia no final do século XIX até 1990, aproximadamente. O nosso acervo é um acervo único no Brasil. Temos uma coleção de periódicos bastante significativa, de partidos, de pessoas, de organização, documentação textual e uma coleção de cartazes primorosa, né, aquela que a gente colava nos muros durante as noites e que ninguém guardava, alguém guardou, e depois de um processo acaba chegando num centro como o nosso. Né? Então, são 30 anos de parceria com várias instituições, né? Uma delas, o CEMAP, que tem aqui custodiado a sua documentação, e mais atualmente o CEMAP Interlúdio. Né? A presidente vai falar algumas palavras também logo após essa apresentação. E hoje, na comemoração, continuando o nosso programa de comemoração, não poderíamos deixar de reservar esse tema tão candente, tão importante como a Revolução, e também o lançamento do livro do Vitor Letícia, que é, em última instância, um livro que preserva a memória e a história de um militante e das suas ideias e do seu compromisso com a luta do povo brasileiro. A gente aqui só faz o papel de moderação, né? Aquela mesa chata que fala que é 20 minutos para cada um, e depois a gente abre, não tenho muito o que falar, a não ser desejar as boas-vindas. Hoje, então, é o lançamento do livro e ao nosso debate 1917, uma revolução confiscada, diálogos com Vitor Letícia. Para o tema, agradeço a presença da professora Isabel Loureiro, que é docente aposentada da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp, do campus de Marília, colaboradora da Fundação Rosa Luxemburgo e membro do Conselho Científico da Sociedade Internacional Rosa Luxemburgo. É autora, entre outros, de Rosa Luxemburgo, Os Dilemas da Ação Revolucionária e a Revolução Alemã. Com o André Singer, publicou, agora em 2016, As Contradições do Lulismo, A Que Ponto Chegamos. E, para compor a mesa também, o professor José Arbex, que é doutor em História Social pela USP, professor do Departamento de Jornalismo da PUC de São Paulo e colaborador da revista Caros Amigos. Eu vou, antes de iniciar a exposição dos professores, chamar a Lúcia, presidente do CEMAP Interlúdio, para uma pequena apresentação. E depois a gente já... Vocês decidiram quem fala primeiro? O Arbex fala primeiro e depois a Isabel. 20 minutos, com uma tolerânciazinha, e depois a gente abre para o... Não, 20 minutos vão me apresentar, não é isso? Eu tenho que te apresentar em 20 minutos. Está pouco aqui, viu, Arbex? Bem, olha, tem muito mais coisa aqui, né? Boa tarde a todos e a todas. Bom, meu nome é Lúcia, eu sou a diretora-geral do CEMAP Interlúdio. E eu queria falar um pouquinho, eu ia falar do CEDEM, mas não tem ninguém melhor do que a Solange, a professora Sônia Troitino, para falar do que é o CEDEM. Mas só dizer da nossa honra
de participar desse acervo que contém tantas outras importantes organizações de esquerda em nível nacional e internacional. Mas a Solange já falou da importância dos arquivos que tem aqui no CEDEM, etc. Eu queria falar um pouquinho do CEMAP, que foi criado em 1981, com o nome Centro de Documentação do Movimento Operário Mário Pedrosa. Ele nasceu de uma confluência de jornalistas e sindicalistas que pretendiam discutir, ver a preservação dos documentos da história do Brasil, da história do movimento operário brasileiro, mais particularmente, e das organizações de esquerda em nível nacional e internacional. Bem, a sua Constituição origina-se, então, dessa confluência e nasceu com algumas lideranças, né, que fizeram parte desses movimentos na época. Dentre eles, Fulvio Abramo, Lívio Xavier, Mário Pedrosa, Raul Karicink e tantos outros importantes. Também as organizações de classes, sindicatos dos metalúrgicos, sindicato dos gráficos, sindicato dos jornalistas de São Paulo, sindicato dos bancários, sindicato metalúrgicos do ABC. Dessa confluência nasceu, então, o CEMAP, e fazendo parte dele algumas dessas lideranças que ajudaram a criar, que eram e que constituíam, na época, militantes, maioria deles, ou a quase totalidade deles, trotskistas, né? Embora o acervo não conste só de organizações trotskistas. Bem, eu queria falar mais uma coisinha, que é o seguinte. Este acervo do CEMAP, hoje, ele é constituído de uma biblioteca de 8.000 livros, uma hemeroteca de 3.000 títulos e 800 caixas de documentos pessoais de várias dessas lideranças, dentre elas Fulvio Abramo, Mário Pedrosa, era também do Lívio Xavier, na correspondência que ele tinha sobre a questão da política e da arte, só que hoje o acervo do Lívio Xavier está no CEDEM, não é mais do CEMAP. Mas, enfim, então temos 800 caixas de documentos textuais, troca de correspondências, etc., etc. É muito rico e muito vasto. A hemeroteca, que tem 3.000 títulos, tem periódicos, assim, é um dos mais amplos arquivos de periódicos nacional e internacional. Bom, por que nós estamos dizendo tudo isso? Vocês, a maioria que imagino seja aluno da Unesp, deve conhecer, todos vocês devem conhecer o CEDEM, e a gente queria enfatizar a importância da pesquisa desse arquivo, que é público e está a serviço de vocês, para vocês fazerem a pesquisa que desejarem e aprender um pouco mais sobre essa questão, né, do movimento operário, particularmente num período que, 1923 a 31, foi um momento muito tenso do movimento e que não se tem tanta informação. Então, eu queria enfatizar essa questão da importância de vocês, alunos ou não, que estejam aqui e que possam divulgar para outros, virem visitar, virem conhecer não só o nosso arquivo, mas os arquivos das organizações que compõem o CEDEM, né? E usufruírem disso. É um patrimônio que nós todos gostaríamos que vocês tivessem acesso. Por último, eu queria dizer que o CEMAP, em 2013, mudou sua denominação, passou a se chamar CEMAP Interlúdio, Centro de Documento no Movimento Operário.
E por quê? Nesse momento, naquele momento, nós criamos com um novo nome nessa entidade, por conta do surgimento de um grupo que se dispôs, junto com Vito Letícia, cujo livro está sendo publicado hoje, a contar, né, contar toda essa história política desde a Revolução Francesa, que foi o primeiro livro de uma coletânea de 3, começando pela Revolução Francesa, passando pela social-democracia, passando pela situação do Brasil, a criação do PT, da CUT, etc. E nesse livro ele está falando da Revolução Russa, hoje, quando a Revolução Russa completa 100 anos. Né? Então, a partir desse momento, o fundo do Vito Letícia, a biblioteca do Vito Letícia, que faleceu em 2012, ele foi incorporado também pelo CEMAP, e para nós também é um orgulho, uma honra poder divulgar, nos últimos anos de vida, já adoentado do Vito Letícia, divulgar as ideias que ele trocou com a gente, em formato de entrevista, que esses 3 livros foram em formato de entrevista, e que eu acho que ele traz uma discussão inédita, original da Revolução Russa, e que a gente espera que vocês comprem o livro, divulguem o livro e venham pesquisar o nosso acervo do CEMAP e do CEDEM. Muito obrigada. Perdão. O nosso livro ele tem várias páginas de ilustração. Essas ilustrações também são aqui do acervo, não somente do acervo do CEMAP. Então, eu preciso agradecer à professora Sônia Maria Troitino, que nos autorizou a usar essas imagens, e o professor José Luiz Del Roio, que é do ASMOB, e que também autorizou a gente a utilizar essas imagens. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Aleluia. Bom, para mim é uma honra muito grande, é um prazer participar dessa atividade. E hoje eu agradeço ao Unesp e ao CEDEM por essa possibilidade. Prazer maior ainda debater com a Bel Loureiro, que representa uma fundação que é de extrema importância para a esquerda brasileira, a Fundação Rosa Luxemburgo. E, portanto, eu estou tenho prazer e estou emocionado de estar aqui nesse momento participando dessa atividade. Antes de passar a falar qualquer coisa, eu quero propor que todos fiquem de pé para a gente fazer uma saudação ao Vito Letícia e aos 100 anos da Revolução de 1917. Viva a luta internacional dos trabalhadores e da juventude! Viva! Muito obrigado. Bom, eu não vou falar muito especificamente do livro de hoje, embora, claro, eu vou falar um pouco dele. Mas eu quero situar o livro que nós estamos lançando hoje numa contribuição que o Vito Letícia deixou para nós, que coloca questões extremamente importantes de método de análise e de dados que ele traz para a nossa reflexão, que, sob muitos aspectos, introduzem tensões e formulações inéditas que desafiam o senso comum e desafiam aquilo que uma certa esquerda defende como absolutamente inquestionável e correto. O Vito Letícia coloca tudo isso em xeque. E de uma forma bastante sofisticada e provocativa, como era o estilo dele. O Vito, provavelmente, se não era o cara mais erudito que eu conheci, está entre os mais eruditos. E a erudição dele estava completamente colocada a favor da revolução. Até o fim da vida dele, ele foi um revolucionário,
nunca fez a menor concessão a qualquer espécie de carreirismo ou de vontade de brilhar em holofotes. Ele permaneceu fiel aos princípios dele o tempo todo, e isso faz da história dele uma história extremamente valiosa para nós e interessante. Porque nós estamos falando aqui de um militante erudito que combateu a vida inteira dele e morreu um revolucionário como ele viveu. E isso se pode dizer de poucas pessoas. O primeiro livro que eu queria comentar é esse aqui, A Grande Crise Rastejante. Nesse livro, o Vitor se debruça sobre a crise de 2007, que até hoje não foi resolvida e que duvido que algum dia vá ser. E nesse livro ele já introduz uma discussão sobre método de análise que vai percorrer toda a obra dele, e que eu diria, se existe um denominador comum a toda a obra do Vitor, um fio condutor, uma proposta que perpassa todas as considerações dele e que vai constituir o cerne do seu olhar e da sua crítica, é a ideia de que uma revolução só é digna desse nome quando ela consegue entusiasmar, galvanizar, atrair, mobilizar justamente os setores mais prejudicados, mais atacados, mais pauperizados, mais desarticulados de uma determinada sociedade. Então, o movimento revolucionário é aquele que traz para a tona, traz para o protagonismo, traz para a linha de frente aqueles setores que normalmente permanecem invisíveis, aqueles sobre os quais a gente nem perde muito tempo considerando a existência desses setores. E o Vitor diz, não, se o movimento revolucionário não conseguir atrair esses setores, se ele não conseguir galvanizar esses setores, se ele não conseguir mobilizar esses setores, não é um movimento revolucionário. É um movimento de luta, é um movimento de resistência, mas não é um movimento revolucionário. E o Vitor vai mostrar isso daí à maneira do Vitor. Então, quando eu digo a maneira do Vitor, eu quero dizer uma maneira extremamente erudita, profunda e surpreendente. Nesse livro, por exemplo, A Grande Crise, quando ele vai analisar a crise da China, ele começa aproximadamente em 2000 a.C. Então, ele vai percorrer a história da China, por exemplo, mostrando como o campesinato chinês adota o taoísmo, de uma forma religiosa, uma filosofia profundamente identificada com as forças da natureza e com os movimentos cíclicos da natureza, e que essa concepção de mundo taoísta vai ser uma espécie de cimento articulador de uma certa concepção do que é a vida em sociedade, do que é a vida, a relação entre os indivíduos, que vai manter coesa as comunidades camponesas, em oposição ao confucionismo, que já foi um sistema doutrinário, ideológico, adotado pelas burocracias dos grandes impérios chineses que sucederam ao longo dos séculos, e que isso permanece até hoje. Então, é muito interessante como você começa a compreender a atual burocracia do Partido Comunista Chinês, e agora o Xi Jinping, ontem já foi adotada pela Constituição Chinesa, o pensamento Xi Jinping, como um pensamento obrigatório. Agora, chinês virou sinônimo de Xi Jinping, então é um negócio extraordinário. E o Vitor vai mostrar como você tem uma identidade entre a estrutura do Partido Comunista Chinês, a estrutura da burocracia chinesa, que é perfeitamente compreensível pela estrutura do mandarinato e das formas de dominação das classes privilegiadas durante 2000 anos de história da China. Claro, o Vitor vai adotar qual ponto de vista? O ponto de vista dos setores mais empobrecidos, o ponto de vista do campesinato, o ponto de vista daqueles que normalmente não aparecem na história da China como protagonistas da história da China. Depois, o primeiro da série de entrevistas que nós fizemos com o Vitor Letizia, o primeiro volume é esse aqui. O título dele, Contradições que movem a história do Brasil e do mundo, continente americano, em que o Vitor Letizia ele vai, adotando esse método, ele vai perguntar o que é a história das Américas. O que caracteriza a história das Américas? E o Brasil dentro dessa história. É fantástico, porque o ponto de vista dele, mais uma vez, em primeiro lugar, ele começa abordando o que foi um encontro das populações originárias
dos povos pré-colombianos com o conquistador europeu. Então ele vai analisar toda a empreitada escravista, todo o processo de colonização nas Américas, a partir do olhar dos povos originários. E isso traz para nós revela para nós aspectos do processo de colonização e de dominação que estão presentes até hoje e que esclarecem uma série de relações sociais sobre as quais a gente normalmente não prestaria atenção. Por exemplo, o Vito, no meio do livro, ele começa a narrar uma conversa que ele teve com uma senhora na Bolívia, que trabalhava como trabalhadora doméstica, e ele nota como ela nunca erguia o olhar para falar com ele. Ela estava acostumada a falar com ele, com as pessoas, olhando para o chão. Porque esse foi o que ela herdou de séculos e séculos de tradição colonial, em que o índio, o sujeito que pertence aos povos originários, não vai olhar na cara do colonizador europeu, não vai falar num plano de igualdade com ele. Então, uma cena dessa do cotidiano para o Vito Letícia começa a carregar uma série de significados aos quais você só pode dar a devida dimensão se você leva em conta essa história global. Aí ele vai falar dos Estados Unidos, ele tripudia em cima do conceito de uma revolução americana e fala, escuta, não houve revolução nenhuma nos Estados Unidos. O que os Founding Fathers mudaram de estrutura social? Não mudaram coisa nenhuma. Eles apenas perpetuaram formas de dominação deles. Vai discutir a relação escravista do Sul e do Norte, e aí ele propõe uma discussão sobre a importância do escravismo para o capitalismo nos Estados Unidos, se chocando com uma noção, lugar comum, de que enquanto o Norte era capitalista e avançado, o Sul era escravista e atrasado. Ele fala, o que sustentou o capitalismo no Norte foi o Sul escravo, vamos falar as coisas direito. Vamos. E aí ele trata o processo de colonização e a construção dos Estados Unidos como um processo que ele denomina, de uma maneira bastante inteligente e esclarecedora, como aleijão. Ele fala o aleijão do processo nos Estados Unidos. E no Brasil, o Vito ele vai por uma perspectiva que eu acho central para a gente entender não apenas o Brasil, mas a Revolução Russa. Eu vou explicar depois essa ligação. No Brasil, o Vito vai mostrando como, aqui nesse país, o Estado se constituiu contra a nação. Como é que nesse país, em primeiro lugar, foram usurpados, destroçados os direitos dos povos originários. Ele discute longamente as tentativas da empreitada colonial de escravizar os indígenas e por que isso não deu certo. E é impressionante como... Outro dia eu fui visitar o Museu de Arte do Rio de Janeiro, e lá eu vi uma série uma linha do tempo em que os murais explicavam como foi o processo de dominação de Portugal sobre as nações originárias no Brasil. E, curiosamente, quando eles falam dos povos indígenas, eles falam trabalhos forçados, trabalhos sob coerção, trabalhos debaixo de repressão. Eles não usam o termo trabalho escravo. Curioso isso. Quando eles vão falar dos índios, eles não falam de trabalho escravo, mas sim de trabalhos forçados. E isso daí é bastante interessante, porque isso reforça uma ideia de que índio é vagabundo, que ele só trabalha forçado. Quer dizer, então, eu achei muito curioso como não existe menção ao trabalho escravo quando se trata dos povos originários. E a questão da incorporação do movimento do escravismo como parte do capitalismo brasileiro. Quer dizer, e aí ele desmonta uma tese que foi muito defendida nos anos 50, 60, por certos setores, principalmente do PCB, Partido Comunista Brasileiro, que queria enxergar no Brasil um feudalismo, quando, na verdade, não se trata de feudalismo no Brasil. No Brasil se trata do fato de que a escravidão serviu desde o começo como uma coluna de sustentação da empreitada capitalista. O Brasil se incorporou ao capitalismo mundial por meio da escravidão. E aí o Vito faz uma defesa apaixonada, que eu acho extremamente esclarecedora, e que vai ajudar a gente, de novo, a entender a Revolução Russa, de Canudos. Ele mostra como Canudos foi a revolta do Brasil profundo. A revolta de Canudos foi a revolta do Brasil daqueles setores completamente destituídos e que permanecem invisíveis à margem da história.
como Canudos foi a oposição entre o Brasil sertanejo em oposição à elite que habita a orla, que habita o litoral e que está de olho colocado na Europa. Como Canudos foi a revelação entre o Brasil colonizado e o Brasil real. Como Canudos representa aquilo que de mais valioso existe no Brasil real. E em um determinado momento o Vitor diz assim, olha, eu fico muito bravo quando chamam os homens do Antônio Conselheiro de atrasados, de monarquistas, de reacionários, de místicos, de, enfim, todas aquelas denominações pejorativas que se usou contra eles naquela época. E ele diz, em tom bastante irônico e brincando, ele fala, bom, para ter uma república cujos presidentes eram Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, eu prefiro o Império. Quer dizer, então, claro, porque a demência de você ter um país cujos presidentes republicanos eram generais do Império e cujos limites fronteiriços foram traçados por um barão, o Barão de Rio Branco. Quer dizer, então, eu acho muito interessante como essa percepção que o Vitor postula no livro, como é que ela dialoga muito com aquele que foi, na minha opinião, o autor mais universal que o Brasil já produziu, Machado de Assis, em que no livro dele, Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Machado de Assis revela a história, se todos devem conhecer, a história de um filho de dono de engenho que vai estudar em Portugal, na França, na Europa. Na Europa ele aprende todos os conceitos do iluminismo, liberdade, igualdade, fraternidade, volta falando inglês, francês, não sei o que, tal. Aí ele volta para o Brasil e não sabe o que fazer com tudo isso. Porque de que vale os conceitos liberais no Brasil? De que vale os conceitos humanistas no Brasil? A única coisa que ele precisa no Brasil é de uma chibata para dar na costa do escravo. Então, e é por isso, aliás, que ele vai tentar criar o emplasto contra a melancolia, porque o que resta para a classe dominante brasileira, a classe proprietária brasileira, é a melancolia, porque ela não tem futuro. É um futuro cujo horizonte é limitado pelo modo escravista. Quer dizer, a elite brasileira não pode ambicionar nada mais do que aquilo que ela já tem. Os engenhos, que dão muito lucro para ela, muito poder para ela, mas que funcionam na base do trabalho escravo, da chibata, que dispensa a cultura, dispensa o liberalismo, dispensa tudo isso. Então, o Roberto Schwartz, quando vai analisar essa obra, fala, em Machado de Assis mostra como no Brasil as ideias estão fora de lugar, porque você não tem como defender o liberalismo e um conceito humanista numa situação desse tipo. E daí o Vitor faz uma discussão absolutamente fantástica sobre o lugar do tenentismo, o lugar da luta pela terra no Brasil, que percorreu todo o século XX e até hoje, e com muita justiça ele vai considerar que hoje o MST é o movimento mais importante, movimento social mais importante na história brasileira, porque postula justamente aquilo que é central para a história do Brasil, que é o controle e a posse da terra. Então, a luta que o MST desenvolve, colocando na ordem do dia, em primeiro plano, a questão de quem é o proprietário da terra, para o Vitor Letizia, coloca o centro da discussão sobre o que é o Brasil. Nós não podemos ter uma formulação sobre o que é o Brasil que não passe pela resolução da questão da terra e do latifúndio. Bom, depois de todas as considerações, nós fizemos uma série de provocações para o Vitor, para ele entrar em uma discussão sobre o que foi o PT, o que foi o movimento trotskista dentro do PT, o que foi a nossa organização, a gente fazia parte da mesma organização que o Vitor Letizia, a OSI. E, claro, isso é uma discussão que está colocada de uma forma bastante profunda e provocadora nesse livro, eu não vou entrar nela aqui agora, mas que coloca uma série de discussões muito sérias sobre a perspectiva para a esquerda brasileira e, particularmente, para o PT, o que fazer daqui para frente. Eu vou deixar como suspense, não vou comentar, porque vocês vão ter que comprar o livro para ver o que o o que o Vitor fala a esse respeito. Depois, no segundo volume, que é esse aqui, As Origens das Aspirações Modernas de Liberdade e Igualdade,
o Vito vai discutir o processo da Revolução Francesa e a formação da social-democracia na Europa e a influência que ela vai ter sobre a esquerda mundial, sobre a luta de classes mundial. Mas, de novo, o Vito aqui ele aborda a Revolução Francesa recusando uma certa miopia, eu diria, por parte da esquerda internacional, que divide a Revolução Francesa e a Revolução de 17 como se fossem duas coisas totalmente diferentes e apartadas, como se uma coisa fosse a Revolução dos burgueses e outra coisa fosse a Revolução dos proletários. E o Vito mostra que não, que existe uma linha de continuidade entre 1789, a Comuna de Paris, e 1917, que é um absurdo você pretender que exista uma muralha da China separando esses movimentos, porque isso aí é negar a perspectiva de continuidade histórica da luta internacional dos trabalhadores, principalmente do teu ponto de vista, aquele que eu enunciei logo no começo, que é a história vista pelo lado do mais fraco, a história do lado do excluído. Quer dizer, se você adota esse ponto de vista, existe uma perfeita continuidade nas lutas que se travaram no solo europeu e que permanecem até hoje, para o mundo, até hoje. Quer dizer, não existe uma ruptura, um momento em que você põe o carimbo, opa, isso é burguês, isso é proletário. Isso é uma estupidez que interessa, aliás, para a classe dominante. É muito interessante como 1789 foi amplamente comemorado na mídia, enquanto que 1917 permanece mais ou menos como uma nota de rodapé. Porque o que se pretende aqui é mitificar essa ideia da separação entre esses processos. E, finalmente, o último livro, 1917, Uma Revolução Confiscada. Eu fui informado que eu tenho 5 minutos para terminar. Então, rapidamente, eu disse para vocês que se você compreender a história brasileira como uma história de formação das elites, um Estado que se formou em nome das elites, um Estado que se formou para defender os interesses dos donos dos canaviais e dos engenhos, um Estado que não tem nada a ver com os povos originários e com os negros que vieram trazidos à força aqui, um Estado cujas instituições servem para perpetuar a dominação das elites e manter sob julgo a grande nação, a grande parte da nação brasileira. O Vito vai mostrar que na Rússia não foi nada diferente disso. Ele vai mostrar que, na verdade, quando o Ivan o Terrível unificou o Estado russo, criando uma grande unidade sobre os escombros do antigo Império Mongol, que tinha lá 4 milhões de quilômetros quadrados, que ia da Europa, das margens do Volga, até a Sibéria, para fazer isso, o Ivan o Terrível ele teve que subjugar centenas de povos, se calcula que tinha pelo menos 140 etnias, falando 140 idiomas diferentes, em todas essas regiões conquistadas pelo Ivan, e que nesse processo o Ivan o Terrível iniciou um processo de russificação desses povos, que depois foi mantido por Pedro o Grande, depois por Catarina, depois por Stalin, um processo de russificação de todos esses povos, de controle absoluto de Moscou sobre esses povos, e se criou assim uma aristocracia na Rússia que não tinha nada a ver com os povos sob o controle deles. Assim como aqui no Brasil se formou uma aristocracia que não tinha nada a ver com os negros, nem com os povos originários. Quer dizer, uma aristocracia estranha ao povo, hostil ao povo, e comandando um conjunto de instituições que não tinham nada a ver com representação do povo, mas sim com a sua opressão, o seu controle e a sua dominação. O problema é que a Revolução Bolchevique acabou não modificando substancialmente esse quadro. Porque a Revolução Bolchevique, primeiro que ela foi abortada por um processo que todos conhecemos, um processo stalinista da burocratização, mas que, segundo o Vito, não foi bem assim. Houve outros processos durante o desenvolvimento da Revolução Bolchevique que colocaram o próprio Partido Bolchevique em contradição com a massa camponesa, brutalizada, depois de muitos séculos de dominação, uma massa completamente brutalizada, destituída de qualquer direito. Não vamos esquecer que, na Rússia, os servos só obtiveram liberdade em 1861, enquanto que aqui no Brasil apenas em 1888, e também isso é um ponto em comum entre Rússia e Brasil, a maneira tardia pelas quais esses povos, os trabalhadores escravos conquistaram o seu direito à liberdade, se bem que aqui no Brasil
Eu até hoje questiono se houve mesmo uma abolição, na minha opinião, não, mas isso é uma outra conversa. Então, enfim, na Rússia, como no Brasil, você tem a formação de estados que são completamente hostis ao povo e que moveram todas as suas armas contra o povo. No caso da Revolução Russa, o Vito faz uma crítica muito dura ao próprio Lenin e ao Trotsky. Ele diz que Lenin e Trotsky não entenderam corretamente o lugar do campesinato russo. Ele vai explicar por quê, principalmente a partir do decreto do camponês pobre, de junho de 1918, em que o Lenin vai dizer que o decreto do camponês pobre abriu as comportas do arbítrio para o Partido Bolchevique. Todos os militantes do Partido Bolchevique passaram a ter autorização para confiscar a produção agrícola dos camponeses russos, numa situação em que os camponeses russos sofreram o confisco de sua produção durante séculos. Ou seja, os camponeses russos começaram a se perguntar qual é a diferença que tem entre o Partido Bolchevique e os czares. Então, mas de novo, eu não vou... Isso está no livro, vocês vão ter que ler o livro para a gente avançar essa discussão. E aí o Vito vai derivar daí todas as consequências na sua análise sobre o que é organizar um partido, o lugar da vanguarda, a vanguarda é a revolução, e o que resta para nós fazer nesse sentido. Bom, ela está chutando minha canela aqui, acabou o meu tempo. Eu espero que isso tenha dado contextualizado o método de análise adotado pelo Vito e o fio de continuidade que ele usa para fazer um panorama geral dessa discussão. Eu convido todo mundo a comprar esses livros, a fazer essa discussão, porque eu acho que ela está na ordem do dia. Para todo mundo que pergunta hoje, bom, o que fazer do ponto de vista da formação da organização da esquerda brasileira frente à debacle do PT e tudo aquilo que a gente está assistindo pela frente, o que fazer daqui para frente, eu acho que o Vito fornece aqui um acervo, uma massa crítica, documental e histórica, e um método de análise que é precioso para a gente adotar como instrumento de luta. Portanto, eu encerro por aqui, estão todos convidados a adquirir e fazer essa discussão. Muito obrigado. Bom, a Bel me pagou também para fazer o anúncio publicitário do livro novo da Fundação Rosa Luxemburgo, que é a biografia da Rosa Luxemburgo em quadrinhos. Eu comecei a ler, está primorosa. É publicado pela Martins Fontes em colaboração com a Rosa Luxemburgo. Obrigada. Bom, quero começar também agradecendo. Para mim é uma alegria estar aqui e por duas razões. Uma, para quem me conhece de outros tempos, né, eu não conheci o Vito, a não ser no final da vida dele, pessoalmente, mas sempre tinha ouvido falar dele pelo meu companheiro, que militou junto com o Vito, pai do meu filho, que já faleceu também, e que também foi membro da mesma organização do Vito, a Organização Socialista Internacionalista, a famosa OSI, cujo braço mais visível, estudantil, foi a Liberdade de Luta, da qual eu fui próxima quando eu vim para São Paulo, né? E, bom, essa é uma razão. A outra razão é porque eu estou aqui na Unesp, né, no CEDEM, CEMAP. Eu pesquisei no CEMAP para o meu mestrado no século XVIII, né? E, enfim, eu tenho uma ligação profunda com essa universidade. Como a Solange disse no começo, eu fui professora do Departamento de Filosofia, agora estou aposentada. Dei aula durante, sei lá, quase 30 anos, né? E, enfim, e é isso. Então, para não... Enfim, eu trouxe umas ideias aqui para a gente debater, umas ideias bem polêmicas que o Vito levanta nesse livro dele. Foi muito bom você ter começado, e é difícil... eu jamais poderia fazer essa contextualização que você fez tão bem. Então, a gente se situa melhor depois que você falou. E o que eu vou trazer aqui são algumas ideias para debate que são bem polêmicas e com as quais eu concordo totalmente, as ideias do Vito. Eu vou abordar 3 tópicos. O primeiro tópico é o que você já chamou de Vito Luxemburgo.
E que é engraçado, né? Porque eu também agradeço, então, só para explicar para o público, que eu fui convidada para fazer um pós-fácil aqui no livro, e eu disse para o Arbex, olha, eu vou falar da relação do Vitor com a Rosa Luxemburgo. E ele falou, eu imaginava mesmo que você ia fazer isso. Então, eu vou um pouco expor o que é esse Vitor Luxemburgo, porque é curioso, no decorrer da entrevista, ele faz críticas à Rosa Luxemburgo, algumas que eu acho completamente corretas, por exemplo, a visão que a Rosa Luxemburgo tinha, né, na crítica que ela faz aos bolcheviques, num texto famoso que ela escreve em 1918, chamado A Revolução Russa, ela critica os bolcheviques por uma série de questões, e uma delas é a questão agrária. Né? Então, essa repartição da terra pelos camponeses, a Rosa diz assim, isso é uma bobagem, eles simplesmente estão criando uma nova camada de proprietários que vão se recusar a fazer parte de uma propriedade coletiva da terra, que seria a propriedade verdadeiramente socialista. Eu desenvolvo um pouco essa ideia aqui no pós-fácil, e a Rosa Luxemburgo, ela tem uma insensibilidade total. Ela está exigindo dos bolcheviques, nesse ponto, uma política imediatamente socialista, no caso, uma política abstrata, né? É um problema, né? E aí o Vitor diz, bom, como é que ele chama isso de uma incoerência da Rosa, né? De um lado, então, ela defende uma política socialista na questão da terra, nada de distribuição das terras aos camponeses. E é uma bobagem também, porque os camponeses não ficaram à espera de que os bolcheviques dissessem vão e peguem as terras. Eles foram e pegaram as terras, né? Quer dizer, ocuparam as terras. Os bolcheviques foram, assim, simplesmente na rabeira desse movimento, que foi um movimento espontâneo. Bom, então esse é um lado da questão. O outro lado, a Rosa, ela se opõe à dissolução da Constituinte, da Assembleia Constituinte, em janeiro de 18, ou seja, ela defende uma instituição burguesa e, ao mesmo tempo, por um lado, e ao mesmo tempo, ela defende uma política socialista. Então, o Vitor diz, é uma incoerência da Rosa Luxemburgo, e, de fato, ele tem razão, mas, ao mesmo tempo, ele faz algumas críticas à Rosa que não são corretas, né? E, por exemplo, uma delas é que ele diz que a Rosa era a favor do assalto ao poder. Não é verdade, a Rosa não era a favor do assalto ao poder, isso é uma coisa super explícita, ela sempre se posicionou contra a tomada do poder por um pequeno grupo, e sempre ironizou essa ideia de grupos armados que tomam o poder, porque para ela uma revolução socialista só pode ter o nome de revolução socialista se for uma revolução feita pela grande maioria, né, daqueles que são, enfim, ela fala da população alemã, é isso que está escrito lá no programa da Liga Spartacus, que depois se torna o programa do Partido Comunista Alemão. Então, tem uma coisa assim de algumas críticas, mas é porque o Vitor, como você mesmo disse, ele não conhecia tanto a Rosa, e eu não estou aqui para ficar questionando o Vitor a respeito disso, não é o meu interesse. O meu interesse é o seguinte, é mostrar em uma série de críticas que ele faz aos bolcheviques, como ele está totalmente próximo da Rosa. Ele tem uma posição luxemburguista, sem ele mesmo talvez ter consciência disso, sem saber e tal. Então, por exemplo, uma das coisas que ele faz é uma defesa da individualidade. Ele diz assim, Marx diz que o socialismo não é a abolição dos direitos individuais, da individualidade, não é o comunismo primitivo em que o indivíduo não existe. A individualidade não é uma coisa que deva ser simplesmente suprimida no comunismo. Não dá para contrapor os direitos coletivos aos direitos individuais. Isso enfraqueceu o movimento comunista no Ocidente, porque fez uma contraposição falsa, etc, etc, etc. Então, a Rosa Luxemburgo é uma das grandes defensoras, né, dos direitos individuais. Ela, em momento algum, passou pela cabeça dela que haveria uma contraposição entre coletivo e individual. E eu acho importante ressaltar isto nessa fala do Vitor, que atravessa vários momentos do texto dele, porque sempre tem uma coisa, né, na esquerda de dizer, não, o individualismo não, então e uma defesa do coletivismo, daquele coletivismo bruto, né? E o Vitor, em vários momentos do texto, diz assim, o comunismo de guerra não dava para chamar aquilo de comunismo, aquilo foi um absurdo.
E aí, o que era? Simplesmente eles foram obrigados a adotar aquela coisa, naquele momento, naquela confusão, enfim, tinha a ver com todas as circunstâncias, a guerra, etc. e tal, mas chamar aquilo de comunismo, de fato, é uma coisa totalmente absurda. E é o que a própria Rosa Luxemburgo fala dos bolcheviques. Ela diz o seguinte: bom, eu vou fazer uma crítica, ela faz uma crítica de companheira de caminho, mas ela diz: o que vocês conseguiram fazer aqui, isolados do resto do mundo? Vocês conseguiram simplesmente estabelecer rudimentos de democracia e de socialismo. Isso não é o socialismo. É verdade, tem que reconhecer isso. Então, o que eu achei interessante no Vitor, eu não sabia, porque para mim, assim, como eu não o conheci, que nem vocês conheceram, eu sempre temo, né, da parte dos militantes de esquerda, trotskistas, bolcheviques, que venham defender coisas que não dá mais para defender. Então, quando eu vi essa entrevista, do jeito que ele vai fazendo críticas, e, no fundo, autocríticas também, deve ter sido difícil para ele, né? Mas ele é de uma honestidade intelectual, de um rigor, isso que o Arbex falou, né? Tem essa erudição e tal, mas, mais do que isso, eu acho, ele é um homem de uma fibra moral pelo qual eu tenho uma grande admiração, que é difícil de encontrar nos militantes de esquerda, porque a gente está falando dos de esquerda, os outros, né, não nos interessam tanto, né? E depois, uma outra coisa que ele critica também é a ideia do partido como guia infalível. Então, ele diz, por exemplo, um de vocês faz uma pergunta, aqui ele se refere ao Lenin, depois um de vocês faz uma pergunta se referindo ao Trotsky, diz assim, que o Trotsky diz, é uma citação do Trotsky: sei que não podemos ter razão contra o partido, só podemos ter razão com o partido e através do partido. Bom, a Luxemburgo critica isso desde 1904, exatamente como o Trotsky fez, né? O Trotsky criticou. O que é que ele disse? Bom, o que é que vai acontecer? Um comitê central, né, vai substituir o partido, e depois o secretário-geral vai substituir o comitê central. Enfim, o partido substituiu o comitê central, depois o comitê central substituído pelo secretário-geral. Bom, a Rosa Luxemburgo, em 1904, exatamente no mesmo ano em que o Trotsky faz essa crítica, disse, não com essas palavras, mas a ideia era a mesma, né? Bom, então, mais uma coisa que eles têm em comum. Depois, ele fala, também outra crítica que ele faz é ao tal do homem novo, que é o que eu chamo o famigerado homem novo, né? Que seria criado pela Revolução, né? Então, quem que é esse homem novo? Eu gosto de ler o Vitor, porque ele é assim, sabe? É um murro. O novo homem seria o homem que faz tudo coletivamente, que renuncia à sua individualidade. Isso é uma coisa muito cômoda para uma direção burocrática, porque o cara não tem reivindicações individuais, só tem reivindicações coletivas. E como o coletivo não é ele quem determina, é o Estado que determina, está resolvido. E aí, como é que era a história dos refeitórios coletivos, das moradias coletivas? Por quê? Porque não tinha outra saída, era um pouco assim... Né, era o que dava para fazer, né, naquele momento, para as pessoas não morrerem de fome. E o que o Vitor diz, bom, os refeitórios coletivos, o que acontecia? As pessoas iam lá comer e tal, e ficavam com fome, porque não tinha comida, né? Então, chamar aquilo de comunismo era um absurdo, ok. E uma coisa que é muito elogiada, inclusive, é que nesses coletivos, é assim, de dizer, bom, mas era legal, porque as pessoas faziam tudo juntas. Mas o problema é que elas não faziam juntas de livre e espontânea vontade. É porque não tinha outra alternativa. Era aquilo que estava posto, não é? Então, no caso das moradias, né, de ter que repartir as moradias e tal... Como assim, não é? Quer dizer, achar que isso é um progresso em relação àquela vida anterior é um progresso na medida em que você destitui de direitos as elites dominantes, etc., etc., mas... E a Rosa Luxemburgo, então, isso que eu estava querendo lembrar. O que ela vai dizer? Ela vai dizer, não se trata de fazer da necessidade virtude, porque eles adotaram essas medidas por necessidade, porque não havia alternativa. Agora, achar que aquilo é um modelo a ser seguido pelos partidos comunistas do resto do mundo tem uma distância. Bom, então... Depois, outra passagem que é
a Rosa Luxemburgo escrachada, que ele diz... Se tem que indicar o caminho e as massas são contra, está perdido, porque aí tem que organizar um aparelho repressivo. Está perdido, então não vou ser contra a revolução. Se tem que impor a força, a nova sociedade já está bichada na origem. A nova sociedade não pode ser imposta à força. Se ela é melhor, como vou impor uma coisa melhor à força? Ué, se ela é melhor, não precisa ser imposta. As pessoas aceitam, a maioria aceita. Tem alguma coisa errada nessa lógica, diz o Vito. Bom. E também ele diz outra coisa, que o Trotsky esqueceu o que escreveu em 1904. Né? Ele virou ultra-bolchevique, ele ficou mais realista que o rei, né? E vendo no partido o instrumento fundamental do processo revolucionário. Né? Eu propus tirar essa parte do livro, mas perdi a voz. Depois, uma outra frase que a Rosa assinaria, que é a educação dos trabalhadores na luta. Se os trabalhadores começarem a lutar, eles vão se educar porque estão lutando. Ou seja, os trabalhadores se educam na ação, na luta política. É uma ideia central no pensamento político da Rosa Luxemburgo. Depois, mais adiante, é também uma crítica da ideia de vanguarda, que ele também faz. Aí eu, nossa, fiquei bem surpresa, né? Chegar nesse ponto, né? Mais luxemburguista do que isso é impossível, né? E, finalmente, ainda, né, nesse capítulo, né, do Vito luxemburguista, depois eu vou abordar outros dois tópicos rapidamente. Na página... eu estou aqui com... não corresponde ao livro, né? Essa parte aqui é incrível. A defesa das liberdades democráticas, justamente, que é o cavalo de batalha fundamental da Rosa na crítica que ela faz aos bolcheviques, em 1918. Tinha que ter não só a liberdade de discussão dentro do partido, como queria Trotsky, tinha que ter liberdade de discussão dentro da sociedade. Não tem como dizer, de repente isso pode funcionar ou pode não funcionar. A única coisa que pode funcionar é isso, não tem como ficar em dúvida. A não ser que se acredite que não é o conflito social que faz a história avançar. Isso não tem nada a ver com o marxismo e até com a observação empírica. O Estado ditatorial, naquele grau de ditadura, é um Estado congelado, é uma sociedade congelada. Aí só pode mudar pela explosão, que é como costuma acontecer nos momentos de virada histórica. Uma sociedade se mantém, sempre rígida, até que quebra. Inesperadamente, depois de 50 anos, sei lá, aliás, como aconteceu com a União Soviética, 74 anos depois desabou. Não havia liberdade. O livro da Svetlana Alexievich, O Fim do Homem Soviético, que são entrevistas que ela faz de 1991 até a perestroika, glasnost, ela entrevista pessoas comuns, né, da população russa. Uma lição que a gente tira daquele livro, depois de chorar muito, né, vendo aqui aquela barbaridade que é relatada ali, é que a falta de liberdade foi um elemento essencial para fazer aquela coisa não dar certo, para fazer a coisa ruir, que é o que o nosso amigo Vito diz aqui. Isso é pura Rosa Luxemburgo. Bom, segunda ideia para a nossa discussão. Como é que o Vito explica o fracasso da Revolução Russa? Por quem que a Revolução foi confiscada? O Arbeck já falou, foi confiscada pelos bolcheviques. E ele toma o partido dos pequenos camponeses, que para mim é uma ideia muito cara e eu acho muito correta, né? Os pequenos camponeses tomaram as terras para melhorar de vida, eles não tomaram as terras para entregá-las ao Estado e cultivá-las coletivamente. Os bolcheviques tiveram todo o apoio da massa dos camponeses, que era 80% da população, e o Vito diz, eles deveriam ter deixado o processo evoluir. Tem um lado de um certo espontaneísmo, né, que ele tem toda a razão, porque as coisas se ajeitariam de alguma forma sem aquela violência absurda.
sem essa interferência de fora. Por exemplo, o que o Arbex já falou, daquele decreto, né, de expropriação dos excedentes, de 11 de junho de 1918. Né? E, a partir daí, houve uma ruptura do partido com os pequenos camponeses. Né? E o Vito considera que isso poderia ter sido evitado, né? Isso teria evitado, se não houvesse essa ruptura, teria sido evitado a criação desse aparato repressivo que acabou por acabar com a Revolução, por liquidar a Revolução. Então, o que é interessante, porque um bolchevique vai dizer, não, mas que os pequenos camponeses, eles queriam a propriedade da terra, esse é o argumento da Rosa, vai criar uma camada de pequenos camponeses que, né, não vão querer depois ser desapropriados. O que o Vito diz, e isso é bem interessante, ele diz, não, mas os pequenos camponeses, eles não desejavam a introdução do capitalismo no campo, né? Eles não estavam querendo uma apropriação privada das terras, porque vai lembrar todas aquela instituição comunitária russa e tal, né? Então, o que ele vai acabar mostrando, e também o livro mostra com as perguntas que vocês fazem e tal, é que o que subjaz a essa política anticamponesa é um preconceito, né? Um preconceito que é um preconceito marxista, né? Modernista contra os camponeses, que a própria Rosa Luxemburgo tem também. Esse preconceito que é o seguinte, né? Os camponeses são vistos como atrasados, como destinados a desaparecer e a ser substituídos por uma coisa tão avançada que são os operários de macacão, os operários da fábrica. Né? E eu acho assim, o século XX mostrou que essa posição é um equívoco, está errada. Né? Porque, vejam bem, a única internacional que foi criada recentemente, qual foi? A Via Campesina. É de camponeses. De pequenos camponeses. Quem que é mais progressista? O operário que fabrica automóveis para poluir a cidade, que fabrica armas para fazer guerras, ou o pequeno camponês que cultiva alimentos saudáveis, o pequeno camponês que adota a agroecologia, que cultiva alimentos saudáveis e que preserva o meio ambiente? Precisamos mudar de visão, de não considerar os camponeses como um saco de batatas, como batatas dentro de um saco. Então, esse lado do Vito, eu assino embaixo, é isso mesmo. E eu estava lá na USP, no evento do Codiola, fui ver a palestra do Ariovaldo, do professor de geografia, Ariovaldo Umbelino, e ele fez todo um histórico da questão agrária na Rússia para concluir que se os camponeses não são levados em consideração, os pequenos camponeses, a revolução paga um preço. Né? E o fim do socialismo na União Soviética, segundo ele, é uma coisa para debater, né? Se deve que os camponeses fizeram uma oposição silenciosa à revolução. Né? Ou seja, eles não produziam comida. E é o que a gente podia chamar de operação tartaruga ou de, sei lá, desobediência civil, alguma coisa silenciosa, sabe? Aquela coisa, tá bom, vocês querem nos confiscar? Então confisca, mas a gente não vai fazer. A gente não vai colaborar com vocês. E aí se ferraram, né? Bom, e o último ponto que eu queria levantar aqui é uma pergunta. É possível ser trotskista ainda hoje? Não, eu tenho a maior simpatia, né, pelo trotskismo. Considero uma parte da minha história uma história trotskista, certamente. Enquanto alguns militantes da esquerda trotskista, ou que se consideram trotskistas, consideram que hoje ser trotskista é defender, por exemplo, a teoria da revolução permanente, né, que essa é uma das ideias fundamentais do marxismo no século XXI. Eu estou pensando aqui um debate que eu assisti de lançamento da nova tradução da autobiografia do Trotsky, que estava o Michel Loville, o Valério Arcari, e o Boris, Vargafti, que fez a tradução. E aí tinha essa coisa. Bom, como é que é possível ser trotskista hoje em dia? Então, essas coisas da revolução permanente, tanto o Michel quanto o Valério concordam com isso. Né? O Vito tem uma posição bem diferente, é isso que eu quero lembrar aqui. E também eu vi numa outra mesa em que aquele Tamás Kraus, que escreveu a biografia do Lenin, reconstruindo Lenin, e tinha o Jorge Altamira, que estava debatendo com ele. Né?
E aí, uma hora, o Jorge Altamira disse o seguinte, que a tese da industrialização forçada não era do Trotsky, era do Preobrazhensky, tudo bem, o Vitor concorda, sim, tá ok. Mas, e ele diz isso, né, e o Jorge só diz isso, não avança. E aí, o que eu acho incrível no Vitor, e muito legal, ele diz o seguinte, tudo bem, essa teoria da acumulação socialista primitiva, né, é do Preobrazhensky, que ele fala é uma teoria reacionária, porque significava o quê? Expropriar os camponeses para sustentar o desenvolvimento da indústria. Então, você expropriou os camponeses, porque precisava ter esse, né, juntar dinheiro dentro do saco para depois poder desenvolver a indústria, né? E o que o Vitor diz é o seguinte, é que tudo bem, então, né, o Trotsky não foi ele que inventou isso, né? Mas o Trotsky nunca disse uma palavra contra isso. É aí que o Vitor diz o seguinte, que ele parou de se chamar trotskista. Ele parou de se dizer trotskista. E aí eu admiro muito o Vitor por isso, porque é uma razão moral. É uma razão moral que está em jogo. Não dá para defender a violência que foi feita contra os camponeses no decorrer da Revolução Russa. Não dá para defender isso. Uma pessoa de esquerda tem que ter a dignidade, né, a integridade moral para reconhecer a verdade. Por mais que isso possa doer, mas não dá mais para continuar naquele blá, blá, blá de que foi importante, de que foi necessário fazer a coletivização forçada. Bom, aí já é o Stalin, tudo bem, acho que a esquerda, enfim, o bolchevique não defende isso, né? Mas como diz o Vitor, o próprio Trotsky nunca se opôs a isso, nunca apresentou uma alternativa a isso. Então, de certa forma, colaborou, né, para que aquilo, né, pelo menos intelectualmente, para que não fosse feita uma crítica mais fundamental. Não, eu estou terminando, é isso. Mais fundamental esse processo, né? Então, eu não sei, eu acho que é difícil, ou seja, se alguém se disser trotskista, é a mesma coisa que se dizer comunista ou socialista. Você precisa dizer sempre qual é o seu comunismo, qual é o seu socialismo, qual é o seu trotskismo. Não dá mais para dizer assim ingenuamente, como se não tivesse um problema aí por trás, né? Acho que é isso. Então, gente, é um pouco por aí. O Vitor é muito provocativo, ele é muito... A gente aprende muito com ele, vale muito a pena ler. E está aberto, então, agora para discussão. As questões foram colocadas, vamos tentar polemizar, enfim, discutir e avançar para a nossa discussão aqui hoje, tá bom? Obrigada. Obrigada, Arbex e Abel. Sem mais delongas, eu vou passar aqui para as inscrições da mesa. Quem quiser falar, levanta a mão, anota o nome e a gente já inicia. Boa noite, meu nome é Renato. Professora, eu gostaria que a senhora passou um pouquinho, parece que fez questão de não querer dizer, mas eu gostaria que a senhora falasse uma palavrinha que fosse sobre essa questão de vanguarda. Eu acho que é bem interessante, pelo menos eu gostaria. Muito obrigado. Boa noite. Eu gostaria de falar... eu gostaria de falar a respeito... Teu nome? Jean, me chamo Jean. Tá. Eu gostaria de falar a respeito do momento na qual esse livro é lançado. Eu queria fazer um paralelo. Não sei se vocês se lembram, no fim dos anos 80, quando estava se aproximando o bicentenário da Revolução Francesa, o carnaval que foi. O carnaval do ponto de vista, tanto do ponto de vista político, da narrativa que estava se fazendo daquele evento, e a quantidade gigantesca de títulos que foram publicados naquela época sobre a Revolução Francesa. A França, em particular, ficou um ano inteiro no qual só se falava nisso. Centenas de títulos dos dois lados do Atlântico. Enfim, um verdadeiro show pirotécnico. Só que era um show reacionário, porque na verdade, estava se construindo uma narrativa hostil à Revolução. Hostil à Revolução Francesa. Foi nessa época que começou a ter toda uma discussão, segundo a qual a Revolução Francesa seria desnecessária. Não precisava fazer todo esse auê para levar
ao fim do antigo regime. Enfim, uma discussão desse tipo aí que realmente permeou todos aqueles anos finais da década de 80 até o bicentenário. Quando a gente compara com hoje, quando estamos chegando no centenário da Revolução de 17, da Revolução Russa, é relativamente modesto. Se fala pouco do assunto, meio que fica escondido, meio que fica na moita. De vez em quando sai um outro artigo. Até a produção editorial é relativamente modesta. Quer dizer, não tem, saiu uma série de títulos aqui e na Europa, nos Estados Unidos também, mas, enfim, nada que se compare com aquela pirotecnia dos anos 80. E, nesse contexto, eu acho que ganha uma importância realmente singular esse livro que nós estamos lançando. Falo nós porque eu faço parte da equipe que ajudou a produzir o livro, né? Que nós estamos lançando porque ele pega esse evento, que tem tudo a ver, inclusive, com toda a trajetória da Revolução, desde a Revolução Francesa, e joga um olhar totalmente inovador, mas inovador resgatando a metodologia marxista. Realmente, para ele só analisa os fenômenos sociais, em particular o fenômeno da Revolução Russa, a partir das contradições materiais e das aspirações daqueles que estão envolvidos, né, das contradições materiais, para tentar superar ela. Desse ponto de vista, é um livro realmente absolutamente insubstituível, eu acho. É isso. Oi, gente. Bom, meu nome é Laura. Eu queria fazer uma pergunta que é a seguinte, porque a gente está vivendo hoje a questão da Venezuela, que é uma questão tão importante e que tem a ver com os rumos da esquerda, particularmente latino-americana, e no momento em que o governo da Venezuela certamente está se armando para enfrentar e construindo as milícias e tal, milícias populares para defender a revolução, junto com toda a Guarda Nacional Bolivariana e tal, não sei o quê. No entanto, a professora fez um libelo contra a repressão, e eu acho uma coisa que eu fico um pouco preocupada com quando a gente fala sobre isso, porque é óbvio que na Venezuela a gente tem a burguesia tem as condições para atrair e cooptar setores das massas, ainda mais numa situação de crise, a situação de bloqueio econômico que a Venezuela vive hoje. A União Soviética, sob o ataque de 16 exércitos imperialistas logo depois da tomada do poder, certamente não era uma situação que, olha, vamos conversar, gente, vamos conversar porque tem uma ideia aqui boa aqui que vamos comprar. É óbvio que o país estava imerso na fome, imerso num rastro de miséria causada pela guerra, causada por todo um monte de circunstâncias trágicas mesmo para o campesinato, mas para a população venezuelana. E é óbvio que, portanto, toda a narrativa de que, olha, era possível um outro caminho, um caminho que não fosse o caminho revolucionário, um caminho que fosse da restauração e tal, era um discurso possível. Então, eu não sei como, de fato, quer dizer, eu acho que eu não li o livro, portanto, mas conheci o Vitor Letizia e gostava muito dele, na época que eu era militante da organização também, da OSI. Porém, fico preocupada quando a gente fala que, olha, a repressão é um mal em si, quando a repressão, às vezes, é a única alternativa de autodefesa das maiorias. Eu não estou falando da minoria, entendeu? Não estou falando. Acho que é preciso. Acho que, por exemplo, a questão de Kronstadt é uma questão que é uma ferida na história do bolchevismo. O próprio Trotsky tem uma questão mal resolvida com Kronstadt, e é um drama do bolchevismo. Por outro lado, também acho que a saída não é exatamente achar que as coisas poderiam ser resolvidas, que as coisas estavam erradas a partir do momento que houve repressão.
não é possível, acho que, simplificar tanto as opções dramáticas que tinham que ser feitas naquele momento numa Rússia que estava sofrendo de todas as maneiras possíveis, como não é possível hoje sobre a Venezuela. Quer dizer, acho que eu, particularmente, sou absolutamente a favor de que o governo venezuelano se instrumentalize para enfrentar a sabotagem que vem do imperialismo e que vem da Colômbia e que vem do Brasil, enfim, e tudo isso. Acho que outra coisa seria a gente entregar um processo em que as massas estão aprendendo, de fato, ainda. Bom, é isso. Obrigada. Ela já tocou no assunto, mas eu só queria reforçar. Eu queria que fosse falado sobre Kronstadt, porque é uma questão polêmica até hoje, e aquela história sempre, não dava naquele momento para não fazer aquilo, ser diferente. Eu gostaria de ouvir o que pensa a Isabel Loureiro a esse respeito. O Arbex eu já sei a opinião dele, viu? Mas os outros não sabem, deixa ele falar também. Nós estamos falando aqui sobre erros cometidos durante o processo da Revolução Russa, Silênio, Rosa Luxemburgo, o Trotsky, o Stalin. Marx, até onde eu sei, defendeu a ditadura do proletariado. E ditadura, que eu saiba, não é democrática. Então nós estamos questionando o leninismo, o trotskismo. Nós estamos questionando o marxismo. Eu não vou me reportar à Venezuela. Allende tentou ser democrático e deu o que deu. Se fudeu. Certo? E o povo chileno junto com ele. Eu faço uma pergunta. É possível dar liberdade aos inimigos da liberdade? Se nós fizermos uma revolução, nós vamos tratar o Bolsonaro como? É paredão ou não? Bom. Deixa eu fazer algumas observações antes de responder. Primeiro é o seguinte, esse livro é um livro do Vito Letizia. O que está sendo apresentado para vocês são interpretações que nós temos da leitura do Vito Letizia, e que podem estar completamente equivocadas. Então, eu quero tirar a responsabilidade do Vito Letizia e dizer que eventuais erros e bobagens que sejam ditas aqui, pelo menos por mim, é de minha responsabilidade, não é do Vito. Então eu já quero fazer essa... Portanto, vocês têm que ler o que o Vito disse para ver aquilo que o Vito disse. E não aquilo que o Arbex disse que o Vito disse. Porque são coisas diferentes. É o mesmo Abel. Em segundo lugar, tem um monte de questões aqui que, obviamente, dariam margem para um ano de discussão. Né? O negócio... Eu vou tentar ser bem breve. Porque a alternativa aqui é ou ser breve ou vai ficar um ano falando. Em primeiro lugar... Vamos pegar o caso da Venezuela para exemplificar o problema. Qual é? Eu estou totalmente de acordo que se o imperialismo ataca, nós temos que resistir, é óbvio. E em nenhum momento o Vito disse o contrário disso, e nem a Bel disse o contrário disso. Não estamos aqui condenando o uso da violência porque é chato ser violento. Ninguém aqui é candidato a Mahatma Gandhi, não é isso. Mas no caso da Venezuela, por exemplo, eu acompanhei bastante de perto a Venezuela, entrevistei o Hugo Chávez, fui várias vezes para a Venezuela. E o que houve na Venezuela, em grande parte, foi um ultrapersonalismo do poder. O Hugo Chávez não conseguiu formar um processo coletivo de exercício do poder por parte de conselhos, de lideranças comunitárias. Ele não cedia, ele não abria mão da intervenção direta dele. O Hugo Chávez ele discutia tudo, desde quantos tomates iam para a feira no domingo, até quantos fuzis ele ia comprar de Moscou. Tudo passava pela mesa do Hugo Chávez. Ele era ultra personalista, ultra centralizador. E quando ele morreu, isso aí foi sentido. Porque, de repente, morreu o cara que centralizava o poder, que personificava o poder e que era o poder. Quer dizer, o Maduro não está fazendo as atrapalhadas que ele está fazendo só porque é um idiota. Ele é um idiota. Mas não é só por isso que ele está fazendo as atrapalhadas. É porque ele também herdou uma situação de vazio, depois que o Hugo Chávez se foi, em que ficava muito difícil você manter a coisa funcionando, principalmente com a queda dos preços do petróleo. O que eu estou querendo dizer com isso é que o problema democrático, ele não surge numa situação pontual, naquele momento, um relâmpago no céu azul. Tem uma história por trás disso.
E a história é que a Venezuela está pagando o preço. O bolivarismo, com todas as suas virtudes e qualidades, e eu sempre defendi, eu era simpático com Hugo Chávez, etc. e tal, ele teve esse problema fundamental, que não era um problema novo, todo mundo sabia disso. Você conversava com qualquer um na Venezuela, eles diziam, a hora que o Chávez morrer, isso aqui vai virar o caos, porque ele é o poder. Então, hoje, nós temos um problema na mão. Por um lado, o que você está dizendo está certo, nós temos que resistir, tal, não sei o quê, mas, por outro lado, não há resistência que você resolva por decreto. Como é que você vai fazer? Vamos pegar uma outra situação mais familiar para nós, o Brasil. O que a esquerda tem que fazer no Brasil em relação à violência? Escuta, esse país mata mais do que a guerra na Síria. Morrem 60 mil por ano no Brasil a bala, estatísticas da ONU. Da ONU. Ou seja, se essas são as estatísticas da ONU, nós podemos botar muito mais do que 60 mil. E nós sabemos quem são os 60 mil que morrem por ano no Brasil. A imensa maioria, jovens negros de entre 15 e 30 anos de idade. Ou seja, o Brasil, o Estado brasileiro, promove um genocídio nas periferias. Como é que se resolve isso? A esquerda, ela vai ter que dar uma resposta para isso. Como que se resolve isso? Bom, eu, obviamente, não tenho a solução, não sei se a Bel tem, não sei se alguém aqui tem, mas esse é um problema que nós vamos ter que enfrentar. E a crítica do Vitor é dizer, nós não vamos enfrentar isso com uma visão tradicional de vanguarda. Não vai existir um grupo iluminado de pessoas que vai receber uma inspiração divina ou uma inspiração do Manifesto Comunista e vai ensinar para a sociedade como a sociedade tem que fazer. Sigam-me porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso não vai acontecer. Porque quando se tentou impor isso, fodeu. Olha, eu vou dizer qual foi a única vez que eu quase apanhei quando eu estava lá em Moscou cobrindo a perestroika. A única vez que eu quase apanhei quando eu estava cobrindo a perestroika foi uma vez que eu brinquei que um conjunto de trabalhadores, era mais ou menos meio-dia, eles estavam sentados ali comendo lá, na hora do descanso. Eu passei por eles e falei brincando, que eu tenho mania de brincar, eu gosto de brincar e tal. E aí eu falei brincando para eles. Vocês são burgueses e estão descansando aí. Eu sou o único proletário, estou trabalhando, eu sou bolchevique. Quando eu falei a palavra bolchevique, eles avançaram para cima de mim. Como é que eles traduziram bolchevique? Bolchevique para eles era corrupto, safado, KGB, polícia. Como é que eles leram a palavra bolchevique? Esse cara vai dedar a gente para o administrador da obra, porque nós estamos aqui descansando. Esse cara é um dedo duro, nós temos que bater nele. Eu só escapei e comecei a falar, não, eu sou brasileiro, eu estou brincando, tal, não sei o que, tal. Aí eles me falaram, vai embora. Mas foi aí que eu quase apanhei. Quer dizer, a isso foi reduzido a expressão bolchevique na antiga União Soviética. Isso por quê? Porque ela implicou uma relação de brutalidade e a ideia de uma vanguarda separada do povo, que é insuportável, porque essa vanguarda separada do povo vai foder o povo. É isso que ficou, e é isso que vai acontecer, porque não existe vanguarda separada do povo que se identifique com o povo. O fato de haver a separação, a velha discussão sobre se a consciência vem de fora ou não, e o Vitor qualificava o Lucas como um idealista, porque no História e Consciência de Classe, o Lucas postura essa questão da consciência como algo vinda de fora do movimento dos trabalhadores. Isso daí coloca um imenso problema, que o Vitor resolve com uma formulação que eu não sei o que significa, eu acho que eu sei o que significa, nós estamos tentando entender o que significa, e que faz parte da discussão que ele põe nesse livro aqui, só que faz parte na forma de um anexo que não está no livro, porque é um anexo muito grande, vai sair na forma, está no site essa discussão e vai sair no e-book, que é uma discussão que o Vitor faz sobre a formação do que ele chama de uma seita decente. O que é uma seita decente para o Vitor? São pessoas como nós que se juntam para discutir, mas que não têm a proposta de estabelecer um programa revolucionário para o povo, como se esse grupo de pessoas fosse separado do povo. O Vitor se recusa a ter um programa acabado da Revolução Proletária, como se fosse um evangelho descido do céu por meio de alguma inspiração divina. Ele diz, nós temos que ir construindo o programa junto com o povo. Então, a nossa obrigação, e isso aí vai ter implicações profundas na análise que ele faz sobre o PT, em que ele diz claramente que
A USI dentro do PT foi um desastre absoluto, porque tentou se comportar como um vanguarda e não conseguiu fazer nem ser vanguarda, nem ser retaguarda, nem ser nada. Mas aí, bom, vocês vão ter que ler o livro para discutir isso aí. Então ele faz a formulação, nós temos que ser uma seita decente. O que é uma seita decente? São pessoas que se organizam, que desenvolvem um debate, uma discussão, que aprofundam uma tentativa de compreensão sobre a conjuntura, mas que não atribuem a si próprias a tarefa de ensinar para o povo o caminho correto. Bom, é mais fácil dizer do que fazer, porque nós temos uma, digamos, por tradição e por formação, nós temos a mania de ser professorais em relação ao povo. Nós temos essa mania, nós temos essa percepção. Nós somos melhores do que o povo porque nós temos um processo histórico na cabeça e o povo não. É isso que o Vitor está deplorando. E a formulação da ditadura do proletariado incorre nesse problema, porque é uma concepção de vanguarda que identifica um caminho onde nós queremos chegar, lá no final da linha, e esse caminho já está traçado. Perdão, traçado por quem? Eu morria de medo, por exemplo, quando eu ia participar de atividades de formação no MST, por exemplo, porque você junta lá 800, 1.000 trabalhadores do campo, e eu estou fazendo parte de uma atividade de formação. Eu senti uma puta responsabilidade nas minhas costas, meu amigo, porque eu vou falar coisas aqui e os caras que vão sentir, a polícia, o exército, a bala. Não sou eu. Eu vou falar e vou para a universidade. Eu vou comer pizza. Agora, os caras que vão ficar no campo sentindo o pepino entrando, eu morria de medo. O que eu vou falar para esse pessoal? Quer dizer, como é que eu vou contribuir para um processo que avança a formação política de todo mundo, sem, com isso, eu assumir uma figura profética, um negócio completamente irresponsável. Então, voltando à questão da violência. Eu acho que a violência é necessária, até porque os trabalhadores estão sofrendo a violência na Venezuela e aqui no Brasil, estão sofrendo limpeza étnica. Pior do que na Venezuela. Porque isso tem uma Síria acontecendo aqui no Brasil. Agora, eu vou falar para eles o que eles têm que fazer? Em hipótese nenhuma. Primeiro que não sou eu que estou tomando bala, é a juventude negra que está tomando bala. Segundo que eu não me sinto com competência para ser porta-voz dessa gente. E finalmente, para não me alongar muito, como eu disse para vocês, se fosse fazer essa discussão a sério, teria que realmente comprovar. É um ano de discussão, mas eu estou tentando ser breve. Na questão de Cromstad, de outra questão, aí eu confesso o seguinte. Tem dois caras aqui falando para vocês. Não tem um, tem dois. É o Arbex, que acha que o Lenin e o Trotsky estavam certos em Cromstad, e o Arbex, que acha que o Lenin e o Trotsky estavam completamente errados em Cromstad. Então, é o Arbex sendo eletrocutado aqui. Eu levantei essa discussão com o Vitor. Eu falei, doutor Vitor Letizia, eu acho muito legal o que você está falando, que foi um erro, não sei o que, mas veja bem, você está lá no comando geral da Revolução. É o Lenin e o Trotsky estavam lá. Chegam notícias a cada 2 minutos do cerco da Revolução. Está acontecendo, está desabando a Revolução, está tudo cercado, está tudo fodido. Você vai o quê? Você vai dialogar com os caras? Eu acho muito cômodo você falar isso um século depois. E tem a discussão no livro, o Vitor responde. Eu proponho que vocês leiam o livro para ver o que o Vitor responde. Mas eu sou dividido em relação a isso. Eu não consigo responder isso daí. Depende da hora do dia que você conversar comigo. É isso. Bom, eu assino embaixo, em cima e embaixo de tudo que você falou. Eu acho que você deu uma ótima explicação e concordo totalmente com a história da Venezuela. Enfim, eu acho que é aquela história, né? Quer dizer, o percurso da Venezuela acabou colocando a esquerda numa situação totalmente absurda, sem saída. Então você tem que apoiar aquele idiota que está lá, contra o imperialismo americano. Aí eu adoto uma frase do Karl Kraus, entre dois males nenhum. Tá? Não estou lá, eu não gosto de falar o que eles devem fazer ou deixar de fazer. Agora, o fato é esse, é que eles, né, quando estavam sentados em cima do barril de petróleo, eles não fizeram aquilo que tinha que ser feito, que era industrializar o país. Isso não foi feito, não é verdade? Então, bom, enfim. E é um exemplo de caudilismo latino-americano. Isso que ele falou do Chávez, né? Tudo centralizado nele, é o velho caudilismo latino-americano. Bom, mas a primeira pergunta do Renato sobre a vanguarda, né?
acho que ele já falou muito bem, é essa ideia, né, de que tem um grupo de iluminados que sabe melhor o que é bom para o povo. E a Rosa Luxemburgo foi uma crítica disso. Por quê? Porque ela vivia na social-democracia alemã aquele processo de burocratização e de centralização. Quando ela estava fazendo a crítica da vanguarda, não era só da concepção leninista de partido, que ela critica especificamente, mas também temendo que aquilo que aconteceu com a social-democracia alemã fosse se repetir na social-democracia russa, né? E o que ela defende é que a revolução é feita pelas massas, né? E que o papel da vanguarda, ou o papel das lideranças, como ela diz, é transformar a massa em líder de si mesma, né? Então, quando ela faz ela diz, não tem que ter separação entre massas e chefes. O papel da liderança é sair de cena, permitir, favorecer, permitir, facilitar a formação política das massas, a ponto de que essas massas não precisem mais de lideranças, que elas sejam as suas próprias lideranças. Tem todo um raciocínio nesse sentido e eu concordo totalmente com ela. Quanto à ditadura do proletariado, também, eu acho que a esquerda hoje, que ainda fala em ditadura do proletariado, ela está louca na hora de fazer formação política. Eu acho que depois das ditaduras que nós tivemos na América Latina e no mundo inteiro, falar em ditadura nos dias de hoje, tudo bem que o Marx fala, mas acontece que esse termo, naquela época, não era o termo pejorativo. O termo pejorativo era tirania. Mas hoje a gente não pode. Eu tenho a maior convicção em relação a isso. E a própria Rosa Luxemburgo usa a expressão ditadura do proletariado quando ela critica os bolcheviques. Só que ela diz, só que a ditadura do proletariado significa ditadura da classe e não ditadura do partido sobre a classe, que é o que vocês estão fazendo ao dissolver a Assembleia Constituinte. Quanto à história de que a Rússia, na Guerra Civil, estava cercada pelos exércitos, claro, é essa a situação, mas é isso que sempre os trotskistas dizem, né? Nós não tínhamos alternativa, nós tínhamos que liquidar Kronstadt, orgulho e glória da Revolução, né? Mas aí, viu, Arbex, eu sou mais... eu não sou dividida não, em relação a isso. Eu acho que teria alternativas ali, tem muita pesquisa sobre isso, os alemães têm escrito muito sobre isso, e o próprio Vitor reconhece, a Revolução Russa acabou em Kronstadt. Depois disso, e eu concordo com ele, depois disso era outra coisa. Então, tudo bem, é lógico, que você começa a fazer esse raciocínio, você tem 9 exércitos, sei lá, 16 exércitos, sei lá, 21 exércitos contra você, mas aí que está, né? Quer dizer, eles tomaram o poder e depois esperam o quê, né? Você entende? Aí ele tem toda uma coisa de... Enfim, leiam o livro e vejam e tirem as suas próprias conclusões. Boa noite. Eu queria lembrar alguns trechos do livro e algumas discussões que a gente teve com o Vitor, né? Eu também participei das entrevistas. Né? E tive a oportunidade de estudar com ele a Revolução Russa no grupo de estudos. A gente, por 10 anos, teve um grupo de estudos. Então, e o tema da Revolução Russa foi importante no grupo. E eu acho que uma das coisas que o livro demonstra, assim, eu acho que além desse método que o Arbex deixou bem claro, né, do Vitor olhar para a camada social mais abaixo de uma sociedade, era também duvidar de todas essas teses pré-moldadas, assim, né? Então, por exemplo, a questão da Rosa Luxemburgo sobre o campo, o problema da Rosa Luxemburgo é que ela se apegou numa tese e não nos fatos, né? O que a gente estava vendo, quando a gente pega a Rússia depois da tomada das terras, o que a gente tem que entender é o que aconteceu aí, né? Você pega a historiografia de hoje que tem lidado com documentos, o que eles demonstram? Que em 18 cidades enormes como São Petersburgo e Moscou tinham diminuído São Petersburgo para 2/3 da sociedade desapareceu dali. Moscou, metade da cidade. Tem um bolchevique, no momento que ele fala assim, os bolcheviques tinham 50 mil militantes em Moscou, no final de 18 tinha 13 mil. Ele falou assim, a gente vai se transformar num partido de vanguarda mesmo, porque a militância está... E aí entender o que é a Rússia. O que eram os trabalhadores urbanos da Rússia.
em grande parte, trabalhadores sazonais que trabalhavam no campo e na cidade. Quando você tem um momento de hecatombe social, de uma sociedade totalmente bagunçada, onde você tem o campo sendo tomado, as cidades paradas, os trilhos de distribuição de alimentos, de qualquer coisa, todo destruído. O que você vai ter? Você vai ter a população indo para o campo, porque era onde tem mais alimento sendo produzido, e você vai ter esses trabalhadores que são sazonais se fixando no campo, que era onde eles tinham o mínimo de dignidade e de possibilidade. Então, o que aconteceu foi as cidades foram largadas. Por quê? Porque a sociedade russa era ainda camponesa, mesmo os trabalhadores urbanos. Se a gente não entende isso, a gente fica em teses, e teses erradas. Ditadura do proletariado, né? Tipo, vamos pegar os fatos. Quando o Marx foi falar isso, o Marx viu todo o processo da Comuna de Paris, viu o que ele chama de reabsorção da sociedade, das coisas que estavam atreladas ao Estado. Ele fala, trabalhador hoje controla a produção, trabalhador hoje se associou livremente, trabalhador tem o controle das armas, trabalhador tem elegeu seus delegados e pode tirar o mandato dele a qualquer momento, ou seja, o poder estava a ditadura era dos trabalhadores e não de uma vanguarda. Aí ele fala assim, toda a discussão que estava lá no Blanqui, ele fala, agora sim, finalmente a classe trabalhadora encontrou a forma da ditadura do proletariado. Então não foi uma tese, foi um processo histórico que demonstrou para o Marx o que era a ditadura do proletariado. É um pouco isso, assim, desapegar teses. Sobre Kronstadt, tem a discussão aí. Saiu um livro que o Vitor sempre falava para a gente, tem que ler o Jean-Jacques Marie. O Jean-Jacques Marie, o livro Kronstadt não está traduzido, tem em francês. Mas saiu Guerra Civil na Rússia, em que ele remonta praticamente todas as batalhas que teve. Ele mostra que Kronstadt você não pode entender isoladas. Tinha uma guerra em Tambov, que era gigantesca, uma guerra com camponeses. O exército Vermelho estava lá, teve que ir para Kronstadt, porque foi um momento de maior crise do processo revolucionário. E o Jean-Jacques Marie, que também foi da organização isso na França, ele mostra como Trotsky, como Lenin, como Zinoviev tiveram um papel de repressão ali, né? E repressão da população russa, e não repressão de forças de exército contra-revolucionário. Uma coisa é você lutar contra o exército inglês, contra o exército alemão, ou qualquer outra coisa contra a revolução. Outra coisa é você dizer que está fazendo uma revolução operária e camponesa e começar a reprimir o operário e camponês. São dois tipos de repressão que a gente tem que saber distinguir. Porque senão, a gente fala, e o Vitor sempre falava assim, tem que estudar a Revolução Russa, tem que estudar. Não é para fazer nenhuma tese acadêmica, mas para a esquerda, de vez em quando, só para parar de falar besteira. Eu queria pensar mais na situação atual, né? Nós vimos entre o mal necessário, talvez um mal menor e um mal maior. Nos venderam a ideia de um Joãozinho trabalhador, esse filhote de Berlusconi, que foi eleito prefeito de São Paulo, porque vendeu-se Joãozinho trabalhador. Eu acredito que se venderá em 2018, nas eleições majoritárias, a questão da segurança. Bolsonaro, né, o militarismo. Como a esquerda vai fazer frente a essa questão da segurança? Eu acho que nos nossos programas de esquerda, a gente nunca pensa nessa situação. Não, pensar em coisa de polícia, de reprimir. Eu também penso assim. Mas se nós não pensarmos isso, nós vamos perder mais uma batalha. É a minha modesta visão. Eu gostaria de ouvir a mesa sobre isso. Não tenho nada o que dizer. Novamente, concordo totalmente com o Danilo. Achei super oportuno o que você disse e eu acho que é isso mesmo, né? Contra fatos não há argumentos e não há teses. Tem que analisar a sociedade russa. Eu acho que nós temos um distanciamento já de 100 anos para não ter debates ideológicos pura e simplesmente. Eu não suporto mais esse tipo de coisa, de debates ideológicos, cada um defende a sua posição, encastelado numa, sei lá, uma teoria, numa tese que já deu o que tinha que dar, né? Então, o que eu gostei, por exemplo, todas essas reuniões que teve aqui, seminários, não sei o quê, tanto na USP quanto
lá no SESC, é que tinha várias posições ali sendo enfrentando o tema, não era uma coisa unívoca, e a abertura dos arquivos russos e etc, enfim, tem uma literatura gigantesca sobre isso, Então acho que a gente precisa, de fato, olhar de uma maneira menos apaixonada para aquilo, de uma maneira mais objetiva, que eu acho que a gente tem muito a ganhar com isso. Então concordo com o que você falou, e você estudou essa questão de uma maneira bem interessante, já escreveu sobre isso, eu acho que tem toda a razão. E a pergunta do Renato, sinceramente, Renato, não sei como te responder, Como é que a esquerda vai enfrentar essa questão da segurança, nas eleições do ano que vem, Acho que é um abacaxi que tem aí pela frente, essas eleições do ano que vem, se é que vai haver eleições, Bom, primeiro, uma coisa que eu esqueci de comentar sobre a Venezuela, apesar de tudo, eu acho isso impressionante, o Maduro acabou de ter uma vitória fantástica nas últimas eleições para governo. Ganharam, assim, arrasadoramente, e a oposição não teve nem argumento para dizer que teve fraude e etc e tal. E isso daí por quê? Porque, de fato, as reformas do bolivarianismo, do governo Chávez, foram reformas profundas. Ele criou vários movimentos sociais com dinheiro do petróleo, acabou com o analfabetismo na Venezuela. Foi um negócio marcante. Quando foi os 400 anos do Cervantes, ele distribuiu, acho que 2 milhões de exemplares gratuitos do Dom Quixote. Ele distribuía milhares de exemplares gratuitos de Machado de Assis, de vários autores brasileiros. Ele criou os restaurantes universais, que você comia pagando um peso venezuelano. Enfim, ele realizou uma série de reformas que realmente calaram fundo entre as camadas populares. E o programa Mais Médicos ali de Cuba, dos médicos cubanos, foi um negócio que realmente funcionou. Eu visitei as favelas lá de Caracas, e de várias famílias eu vi essa coisa. Eles falaram que eles nunca tinham visto um médico na vida, e que agora ele tinha um médico frequentando a casa deles, o barraco deles, ensinando regras de alimentação, de higiene, só que, como eu disse, isso aí calou fundo entre o povo, só que não houve um processo de organização de base a partir do próprio povo, por uma característica ultracentralizadora do governo Chávez. Quando o Chávez morreu, esse troço aí começou a desabar. Quer dizer, o povo resiste. Não é verdade que o povão está entregando e está abandonando. Não. O povo resiste. E só por causa disso, eu acho, o imperialismo ainda não conseguiu promover um golpe definitivo, porque o povo resiste. Mas a forma organizativa disso coloca uma questão democrática muito importante, que a esquerda não pode fingir que não existe problemas por parte da própria esquerda, que não organizou quando podia e devia ter organizado. Aqui no Brasil você tem o equivalente disso, principalmente na mídia. Você é jornalista, você sabe muito bem. Para vocês terem uma ideia, no início do governo Lula, eu fui convidado a fazer uma reunião sobre imprensa e comunicação pública, com todos os assessores de imprensa de todos os ministérios lá em Brasília. Estavam todos lá. Eu cheguei, estava uma sala assim, eu cheguei e falei assim, quantos aqui acham que o governo Lula é democrático? Todo mundo levantou a mão. Eu falei, quantos aqui acham que o governo Lula é popular? Todo mundo levantou a mão. Eu falei, quem acha que a Globo é democrática? Ninguém levantou a mão. Quem acha que a Globo é popular? Ninguém levantou a mão. Eu falei, sabe o que vai acontecer? Vocês vão dar dinheiro para a Globo e vocês vão perseguir a imprensa popular. Não, como você está falando isso? Isso está em ata. Eu falei, isso vai acontecer porque o PT não tem um programa de comunicação pública, o PT não sabe uma política de comunicação pública, o PT não sabe o que fazer com isso, e o PT vai continuar financiando a Rede Globo. Aí eu acho que foi o Zé Dirceu que falou aquela famosa frase, quando foram dizer para ele, Zé Dirceu, nós temos que ter a nossa imprensa popular, não sei o que e tal. O Zé Dirceu disse, não, nós já temos a nossa imprensa, é a Rede Globo. Ele falou isso. Porque ele achava que comprando anúncio publicitário, ele estava construindo o meio de comunicação com o povo. Então eu acho que a própria esquerda, ela tem problemas de formulação de entender o que é esse diálogo com o povo e como fazer,
que coloca um problema democrático crucial. A esquerda a esquerda não está em acordo com a própria esquerda sobre como resolver o problema da democracia, que envolve a mobilização genuína do povo e não a tutela sobre o povo. A esquerda não abre mão da tutela sobre o povo. E essa é uma discussão central que a esquerda tem que encarar. Não tem outro jeito. A esquerda quer um povo tutelado. Aí não vai dar certo. Então, no momento que a esquerda parar de querer tutelar o povo, aí nós vamos poder conversar direito. O governo Lula, para vocês terem uma ideia, perseguiu mais e prendeu mais rádios comunitárias do que o governo Fernando Henrique Cardoso. Para vocês terem uma ideia. Então, aí não vem reclamar depois que a Globo faz a coisa do impeachment, aí fica reclamando da Globo. Ah, vai... Eu não vou falar vai o quê, porque... Olha, sobre o problema da violência, nós discutimos bastante isso com o Vitor, mas no livro... Nesse livro aqui sobre o Brasil e tal, não sei o quê. O problema da violência, hoje, ele é muito mais do que o problema visível da violência. Existe uma questão de fundo aí que é extremamente perigosa e que a esquerda dificilmente se dá conta. O Vitor, para variar um pouco, colocou essa discussão de um jeito bastante interessante, quando ele falou assim, você reparou que acabou a figura do malandro no Rio de Janeiro? Não tem mais um malandro. Por que acabou a figura do malandro? Quem é o malandro? O malandro é o cara que se vestia todo de branco, ele fazia a ligação entre o tráfico, a comunidade da favela, a polícia, a classe média, e é o cara que fazia o meio de campo, a escola de samba, e é o cara que circulava entre todos esses ambientes. O jogo do bicho, principalmente. É o cara que fazia... Acabou esse cara. Por que acabou esse cara? Acabou esse cara porque nós vivemos uma cultura, hoje no Brasil, a cultura da segurança de Estado, que é uma cultura que encara o morro e as populações das periferias como território inimigo. Isso daí aparece, eu me lembro que eu fiquei totalmente chocado quando o exército brasileiro foi acionado para ocupar, invadindo o Morro do Alemão, e no programa do Faustão, o Faustão chamou o cara que é especialista em segurança pública da Rede Globo, e aí o Faustão lamentou, imagina, o Faustão lamentou que não houve derramamento de sangue. Ele falou assim, mas coronel, que é o assessor de segurança pública, a gente viu pela televisão as tropas chegando e houve uma debandada dos traficantes, mas não teve tiro, não teve... Aí o coronel falou, ô Faustão, não é assim, não é bem assim, a coisa está começando, tal. Quer dizer, o Faustão está pedindo sangue. E a terminologia empregada o tempo todo é o Estado reconquistou o território. Ora, você fala de reconquista do território, você está tratando de guerra com o estrangeiro. É o estrangeiro que está sendo expulso e as tuas tropas estão reconquistando o território que estava na posse do estrangeiro. Ou seja, você está lidando com aquela população como se fosse uma população inimiga, uma população estrangeira. E isso não é uma mera questão retórica. Você pode, mas você está forçando a barra, isso é linguagem. Não, não! Porque vão perguntar de onde veio a inspiração das UPPs. A inspiração das UPPs veio diretamente inspirada da ocupação que as tropas brasileiras fazem no Haiti, da MINUSTAH, que é uma força multinacional que o Brasil comanda e que é especializada em reprimir revoltas urbanas. É daí que vem a inspiração. E outra coisa, isso não é uma interpretação do Arbex. O Arbex não está interpretando nada. Quem falou que a MINUSTAH e a ocupação do Haiti inspirou diretamente a formação das UPPs foi o coronel, acho que é Pantoja o nome dele, uma coisa, esqueci o nome do coronel, que era o chefe da MINUSTAH naquela época. Ele declarou, a UPP no Rio de Janeiro foi inspirada diretamente na nossa participação no Haiti. Então, vou falar agora. E quem treinava esses caras? A CIA, o Serviço Britânico e o Mossad, que é a tecnologia israelense de controle de movimento de massas, que, por outro lado, os israelenses aprenderam como? Reprimindo os palestinos. Então, meu amigo, quando eu fui, aliás, já em 98, eu fui para o Paraná para levantar uma denúncia que o Stedley fez sobre a repressão que a polícia do Paraná
estava desenvolvendo contra o MST, em que o STED lhe dizia o governo do Paraná está associado a jagunços para atacar o MST. O STED ele me contou isso, eu falei, STED, desculpa, mas eu não acredito. Primeiro, porque eu não vi isso em lugar nenhum, é você que está me dizendo agora, e segundo, porque o Jaime Lerner, que era o governador, é um intelectual, o sujeito é um cara reconhecido como humanista e o cacete é 4, e nós não estamos falando lá do Nordeste, escondido de todo mundo, nós estamos falando do Paraná, um estado do Sul. O Stedley falou, então você vai lá e vê o que você acha. Se você achar que eu estou mentindo, você não publica nada. Se você achar que eu estou falando a verdade, você faz a reportagem. Chegando lá, eu obtive uma fita dada por um tenente da Polícia Militar. Esse cara vivia um choque cerebral, mais ou menos igual que eu tenho em relação a Kronstadt. Só que o choque cerebral dele é de outra natureza. Ele tinha uma formação sólida, ética, protestante, acho que na congregação cristã, se não me engano, era a igreja dele, e ele era o encarregado da PM de filmar as operações da PM contra o MST. E ele mostrou operações feitas às 3, 4 da manhã, o que é proibido por lei, uma coluna de 40 furgões da PM chegando de madrugada no assentamento do MST, acampamento MST, obrigando os homens a saírem de suas barracas de lona e deitarem nus ou seminus na lama, com a mão na nuca, as mulheres separadas dos maridos, mulheres sendo ameaçadas de estupro na frente de crianças, tudo isso registrado em fita. Ele me deu essa fita, eu peguei a fita, liguei para o Caco Barcelos, falei, você tem que botar esse negócio aqui no Jornal Nacional. Ele falou, eu vou ver o que dá para fazer, não deu para fazer nada. Só apareceu a fila de Camburão de madrugada, foram 15 segundos de sequência do Jornal Nacional, e mesmo assim já foi o suficiente para provocar um barulho. Qual é o detalhe disso tudo? O cara que comandava essa operação era o Major Neves, treinado em Israel. Treinado em Israel. Ou seja, quando nós dizemos que existe uma unidade da luta de classes, que aquilo que nós sofremos no Brasil não é o Brasil, é a luta de classes, é um negócio... o capital se organiza internacionalmente. O Trotsky tem uma frase genial. Diz, a luta de classes tem uma forma nacional, mas o conteúdo dela é internacional. Não tem isso. Então a questão da segurança envolve, não é a relação com a PM, não é a relação da população com os guardas que estão atirando e tal. É muito mais do que isso, envolve a concepção do Estado brasileiro, a relação do Estado brasileiro com o imperialismo. Se você não discutir isso, não dá para discutir segurança, porque você vai ficar no aspecto mais impressionista da segurança, que é o sangue, é a violência, etc. e tal. Mas não é essa a questão. Não é o sangue que é o nosso problema. Claro, o sangue é nosso problema, estou dizendo que não é. Mas o nosso problema é a integração orgânica daquilo que se chama burguesia brasileira, que na minha opinião não existe, o que existe são quadrilhas de mafiosos que estão no Estado, em associação com o capital mundial e sendo dirigidos, e sendo gerenciados por um aparelho repressivo que não está só no Brasil. Escuta, qual é a diferença entre aquilo que eles fazem, a limpeza que eles fazem na periferia, e bombardear o Iraque em 2003 com base numa mentira de que o Saddam Hussein tinha uma destruição em massa? Qual é a diferença? Tá, você tem uma diferença de proporção, tal, mas a lógica é exatamente a mesma. O imperialismo quer, ele vai lá e busca. E busca matando, trucidando, e etc. e tal. E faz isso utilizando a mídia como um elemento central desse processo de dominação. Quer dizer, se a esquerda quiser discutir isso a sério, ela vai ter que discutir o lugar do Estado brasileiro na luta de classes mundial. Ela vai ter que discutir a relação do Estado brasileiro com a CIA, a relação do Estado brasileiro com a DEA, a relação do Estado brasileiro com a FBI, os acordos de venda de armas que o Estado brasileiro faz com Israel, que fornece os caveirões, fornece os coletes à prova de bala, fornece as câmaras que a PM utiliza em incursões urbanas. É o Estado de Israel que fornece, com os acordos comerciais feitos no governo Lula. Vamos deixar claro isso aqui. Governo Lula. Então, essa questão da segurança, ela envolve isso. Então, eu não sei como diz Abel, eu não sei se vai ter eleição em 2018. E nem sei como algum candidato da esquerda vai colocar esse problema. Agora, a esquerda tem que tomar pé dessa situação, e a situação é essa, não é outra. Bom, eu fingi que respondi, espero ter enganado alguém aqui.
Bem, gente, obrigada. Obrigada ao Arbex, a Abel, e a vocês. Grande Enio. E fiquem atentos, por favor, aos novos debates que o CEDEM irá promover ainda durante esse ano e o ano que vem. Convido a todos também para conhecerem, nós ficamos abertos das 9 às 17 horas, para conhecer o acervo, como a Lúcia iniciou a conversa com vocês, tá bom? Boa noite.